Olá, eu sou Vitor Bani Soares. Vou apresentar o trabalho A Lei da Refração Luminosa, a equivalência entre as formulações de Ptolomeu e Snell Descartes. Trabalho feito em colaboração com Bruno Laerte Gomes e Marcos Martinho. No século II da nossa era, Ptolomeu estabeleceu uma relação direta entre a posição angular de um objeto com uma função quadrática da posição angular de sua imagem. No século XVII, Snell relacionou a posição angular do objeto com o arco seno da razão entre o seno da posição angular de sua imagem e o índice de refração do meio considerado. Apresentamos nesse trabalho uma atividade para ser desenvolvida com os estudantes que envolve a análise gráfica dos parâmetros envolvidos no fenômeno da refração, que permite compreender como evoluímos da lei de Ptolomeu à lei de Snell e por que foi preciso 15 séculos para sua realização. A partir dos dados originais obtidos por Ptolomeu, sugerimos aos estudantes que representem em um gráfico a posição angular do objeto em função da posição angular da imagem. E há uma relação não linear estabelecida. Para discutir o comportamento dessa não linearidade, um segundo gráfico é sugerido, representando agora nas ordenadas a razão entre as posições angulares do objeto e da imagem em função da posição angular da imagem. Uma reta aparece representando esta relação e a equação da reta correspondente permite reobter a lei quadrática de Ptolomeu. Essa é uma solução bastante impressionante pelo acordo que ela apresenta para os ângulos entre 0 e 90 graus, para o fenômeno da refração. Entretanto, se quisermos considerar os ângulos suplementares, a discrepância aumenta entre a previsão de Ptolomeu e as medidas. Quanto mais o ângulo suplementar aumenta, maior é a discrepância entre os dados. Para levar em conta esse problema, uma extensão da análise gráfica é feita, agora representando os ângulos suplementares também na razão entre os ângulos da posição do objeto e da posição da imagem. E do gráfico obtido, obtemos a equação 2, que é uma equação de segundo grau, que representa a posição angular do objeto em função da posição angular de sua imagem. Para resolver essa equação para qualquer posição da imagem, é preciso resolver uma equação de segundo grau. E a solução geral algébrica dessa equação só vai aparecer muitos séculos depois do século II. Portanto, sugerimos aos alunos que a resolvam pelo método gráfico. A partir da solução do método gráfico, podemos perceber o acordo agora entre esse novo modelo, incluindo os ângulos suplementares, e as medidas originais de Ptolomeu, satisfazendo tanto os ângulos entre 0 e 90 graus, quanto os ângulos entre 0 e menos 90 graus. Esse resultado é surpreendente porque mostra que há uma relação entre o polinômio de segundo grau e a função seno. Para resolver essa ambiguidade, foi preciso o desenvolvimento da discussão das funções por representação em séries, particularmente as funções trigonométricas por Newton, e finalmente com a expansão de Euler, relacionando a razão do seno do ângulo pelo valor do ângulo com uma produtora envolvendo os ângulos suplementares do ângulo considerado. Então, podemos perceber da equação 2 que o lado esquerdo corresponde à expansão da função seno, no primeiro termo da produtória, e o lado direito também corresponde à expansão da função seno, considerando somente o primeiro termo da produtória. É fascinante ver que essa descrição pode ser feita em alguns minutos, mas precisou de 15 séculos para o desenvolvimento da física e da matemática ao longo da sua história. Para aqueles que quiserem saber mais, está uma lista de referências relativas a esse assunto. Muito obrigado.